Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho a escritora e guionista Marta Coelho, guionista de Já Perdi Conta a Tantas Novelas. Conhecemos-nos, fizemos parte da mesma equipa dos Morangos com Açúcar. Olha, há pouco tempo tive cá a Diana Nicolau, a atriz, que ao estudá-la é que percebi que era a Sónia Lobo dos Morangos com Açúcar, da 5ª temporada, que escrevemos juntas. É verdade. Então passei-lhe o elogio ao dia de hoje, já atrás ao vivo, mas hoje ainda não saiu. Passei-lhe o elogio que nós tínhamos noção que ela era ótima atriz, podíamos usar só a expressão da cara dela e tudo. E expliquei-lhe um bocadinho como é que funciona o nosso trabalho de guionismo. O meu é ex. Manias da Marta. Aos 13 anos querias ser jornalista desportiva, mas houve uma professora que foi má para a tua escrita? Ela não foi propriamente má, foi realista. Ela não quis que eu achasse que iria ser uma coisa fácil. Então, pronto, aquela pergunta chata que se faz às vezes aos alunos, quis saber o que é que nós queríamos ser quando crescêssemos. E quando chegou a minha vez eu não tinha grandes dúvidas. Escritora, obviamente, era o que eu queria ser. E ela olhou para mim com um ar de pena e disse: ok, mas em Portugal ninguém vive da escrita, tem noção? Qual é o plano B? E foi a primeira vez que eu tive noção que se calhar era preciso um plano B para um sonho. E então pensei, bom, de facto, se eu não puder escrever livros, o que é que eu posso fazer para escrever todos os dias e receber por isso e poder continuar a escrever? E de facto o que eu pensei foi juntar dois dos meus grandes amores, que é o desporto, no caso o futebol e a escrita. E então vou estudar jornalismo desportivo e fui para Ciências da Comunicação. E claro que, como tudo na vida, cheguei lá e apercebi-me que não era esse o meu caminho. Eu não tinha perfil para ser jornalista, não era isso que eu queria fazer. E já a terminar o curso fui para a área de cinema e televisão, que é onde trabalho até hoje. Pois, como guionista. Como guionista. E ainda gostas de desporto? Gosto muito. Gosto muito e acompanho. A tua paixão pelo futebol? Não, sou assim muito apaixonada, gosto muito do desporto no geral, gosto de várias modalidades, acompanho. Já fui um bocadinho mais ferrenha do futebol, mas começou a fazer-me assim um bocadinho mal, então andava a sofrer imenso e afastei-me um bocadinho, mas acompanhei sempre várias modalidades. Gosto e fazes também? Não, nem na prática do observador. Na ótica do utilizador não, do observador. Mais curiosidades, e esta gira, tu és neta de um padre. É verdade. E durante muitos anos ele foi o único padre casado católico na Europa e depois na Península Ibérica, que para mim não era estranho. Era quando eu dizia às outras pessoas que tinham um avô padre, e as pessoas diziam, mas como? Às escondidas? Foi assim um grande pecado? Não. Então o meu avô casou com a minha avó, porque pertencia à igreja anglicana. Mas ele já era padre? Era padre da igreja anglicana. Aliás, ele conheceu a minha avó no seminário. Minha avó era professora de religião e moral, tornou-se depois de eu conhecer, e casaram, tiveram 3 filhos, e o meu avô começou a sentir que talvez o caminho dele fosse na Igreja Católica e pediu para se converter. E então pediu autorização e teve que esperar bastante, foi um processo muito longo. Pela autorização quem? É o Papa? Sim, sim, é o Papa que tem que autorizar, porque isto é um caso excepcional. E em 71 foi ordenado padre da Igreja Católica, já com 3 filhos, já não eram crianças, mas pronto, de repente é um padre que na comunidade foi sempre muito adorado, e eu acho que também muito por esse lado familiar, porque conseguia compreender as pessoas, as inquietações, as dúvidas, os dramas. Ele sabia o que era ter uma família, sabia o que era ter filhos, sabia o que era ter que enfrentar alguns desafios que outros padres, por exigência da profissão, não conseguem saber, só conseguem imaginar. E acho que por isso também ele teve um grande impacto na comunidade e as pessoas gostavam muito dele, e nós temos muito orgulho de pertencer à família dele, Saúl de Sousa. Que máximo. E ele não... Porquê que não abriu um precedente? Não há mais padres a tentar o mesmo? Ou mais pessoas, neste caso, não há mais homens casados eu acho que o chamamento? Infelizmente, quando existe esse chamamento é ao contrário. Ou seja, as pessoas muitas vezes desistem da profissão para seguir o coração. Ok. Não fazem, se querem ser padres, sabem que essa é uma das condições. E, portanto, abdicam do lado familiar, do lado romântico, do amor. E quando ele às vezes acontece, têm que decidir se querem continuar a profissão ou se querem seguir outro caminho, e muitas vezes abandonam. Os que assumem, pois há, claro, aquelas pessoas que vivem vidas duplas, infelizmente, que é uma pena. É uma pena porque não há nenhuma razão
para isso ainda continuar a acontecer em 2024. Não faz sentido, acho que as pessoas, o voto de castidade não faz sentido neste momento. Sim, percebe-te. Outra curiosidade, e esta fiquei bastante curiosa, tu escreveste o primeiro livro no mundo em português nepalês e que foi distribuído gratuitamente pela comunidade nepalesa para que mães e filhos conseguissem ler os mesmos livros. Como é que fizeste isto? Como é que fizeste a tradução deste livro? Então, isto foi um trabalho de equipa e, na verdade, isto aconteceu muito por acaso, como tudo o que acontece na minha vida relacionado com os livros. A minha filha estava na escola, no pré-escolar, na altura em que aconteceu a pandemia. E a escola tinha não diria que uma parceria, mas aconteciam muitos eventos com uma fundação, que é a Fundação Aga Khan, que trabalhava muito com as crianças. E eles tinham o objetivo de fazer com as crianças do primeiro ciclo, escrever este livro. Em conjunto, iam escrever este livro que depois seria distribuído na comunidade. Porquê? Porque as mães e as famílias nepalesas diziam que tinham muita dificuldade em ler histórias aos filhos, porque os filhos não dominavam o nepalês a ler e as mães não dominavam o português. Portanto, os livros que existiam tinham esse déficit. Não havia nenhum livro que conseguisse juntar mães e filhos com a língua. E então a Fundação teve esse objetivo. O que aconteceu foi que com a pandemia as crianças foram para casa e tornou-se quase impossível pegar nas crianças e fazer um livro em conjunto. E então na escola lembraram-se de mim, porque foi uma escola onde eu também andei quando era bebê, pequenina, e também a minha professora primária, que também está ainda na escola, lembrou-se de mim. A Marta se calhar consegue ajudar e fazer isto acontecer. E de facto, quando me lançaram o desafio, foi uma altura muito complicada, porque nós estávamos em casa a trabalhar com as crianças, mas eu não fui capaz de dizer que não e aceitei o desafio. E isto de facto foi um trabalho interdisciplinar. Eu trabalhei com um ilustrador e com uma tradutora nepalesa. Portanto, eu fui trabalhando com a Nadia Sakur, com quem gostei muito de trabalhar. Ela é fantástica, trabalho na área e ela é incrível. E construí com ela à distância a história. Ela foi-me passando as inquietações das mães e aquilo que nós devíamos passar na história, e depois o resto da equipa fez o resto acontecer e ficámos com este livro que se chama Depois da Chuva Chega o Arco-Íris. Que gira, e perguntar exatamente isso. Encontram nas bibliotecas. Apesar de não ser comercializado, podem lê-lo nas bibliotecas. Depois da Chuva Chega o Arco-Íris. Sim. Giro título. É muito bonito. Boa. E mais curiosidades, aprendeste espanhol sozinha no 12º ano, munida apenas de um manual e de muita loucura, também acho, certo, concordo com isto. É verdade. Tu quê? Treinaste e agora ias ao dicionário quando não conhecias a palavra? Naquela altura havia CDs, que é uma coisa que hoje já não se usa, não é? Mas os manuais traziam um CD para nós ouvirmos, que é importante nas línguas. E eu sentava-me à secretária e tentei aprender, e de facto tentei aprender, mas não recomendo, porque existem pessoas que sabem ensinar e não se aprende sozinho uma língua. Mas eu fui aprendendo o básico, parece-me, e eu tinha alguma facilidade com a língua, e depois ao longo do meu percurso profissional, fui entrando em projetos de adaptação de novelas e séries espanhóis, ou chilenos, ou colombianos, que têm todos um espanhol diferente entre si, e dei por mim a ter facilidade em conseguir traduzir e fazer as adaptações, e foi uma boa ferramenta. Portanto, aprendi de facto qualquer coisa, não saberia ensinar, mas é-me natural e consigo entender, e consigo ler bem. E já te deu jeito então para trabalhar? Deu-me imenso jeito. Maravilha. Escreveste também vários livros infantis, é o Não Tenhas Medo e o Conta Comigo, que acho que os títulos até falam por si, está tudo disponível online. Ao juvenil, A Ilha das 4 Estações. Ainda tiveste uma edição online que, quem sabe, voltará. Todas as minhas palavras são tuas. Histórias de amor, como a Marta gosta, mas a Marta é uma... Já lá vamos, não é só de amor que ela gosta. E saiu agora, acabou de sair o novo romance da Marta Coelho, que eu recomendo, chama-se Minúscula. E conta-me lá um bocadinho então. Eu li, mas quer que sejas tu a vendê-lo. Então, esta é a história de uma aspirante a escritora que sofre de ansiedade. A ansiedade acompanha a sua vida já desde alguns anos e permeia um bocadinho todas as áreas da vida dela. E não podia deixar de ser também permeia a escrita. E então ela, neste momento, está numa fase, quando nós começamos a história, numa fase quase a desistir do seu sonho de ser escritora. Está com bloqueio. Está com um bloqueio porque ela escreve sobre o amor e tem o coração partido. Acabou uma relação há 9 meses e desde aí que não consegue escrever uma única palavra.
Pronto, então é um desespero. O que fazer quando as palavras não surgem, quando não conseguimos escrever? E a ansiedade aumenta, e ela, quando sente a ansiedade, torna-se minúscula, sente-se minúscula. Lembras-te da Ally McBeal? Era uma série, sim, em que ela, quando se sentia envergonhada ou humilhada, exatamente, ela encolhia literalmente. É isso mesmo. É uma imagem que é exatamente aquilo que nós sentimos. Às vezes nós sentimos-nos encolher, e quando ela está prestes a desistir, o destino coloca no seu caminho uma resposta. Uma pessoa que pode ajudá-la a desbloquear. E ainda que ela hesite, acaba por seguir o caminho que a vai levar, quem sabe, à escrita. E é uma aventura sobre livros, sobre escrita, sobre amor, sobre ansiedade. Sobre memória. Sobre a memória também. Ou falta dela. Sim, é um tema que eu gosto muito. Me diz muito, eu gosto imenso do tema da memória, e gosto muito de ler livros sobre memória, e aproveitei para escrever também um bocadinho sobre o que é viver um bocadinho com base nas nossas memórias. E achas que, e a ansiedade, sem dúvida, está aqui completamente subjacente a tudo. Achas que é um livro para quem? Eu achei que era, imagina, um young adult, mas não é, transversal. Não é. E não é só feminino também. Não, eu acho que este livro vai falar um bocadinho a todas as pessoas que têm um sonho, em primeiro lugar. E também vai falar com aquelas que sofrem de facto com ansiedade, porque cada vez mais nós encontramos pessoas que já conseguem verbalizar aquilo que estão a sentir. E é a ansiedade. Há muitas pessoas que sofrem, e para muitas pessoas é impeditivo de uma vida normal. Portanto, eu aconselho a todas as pessoas, aconselho as pessoas acima de 18 anos, porque têm conteúdo um pouquinho mais adulto do que os meus livros habitualmente, mas só por isso. A minha sobrinha quer muito ler, e eu acho que vou autorizar, vou juntar as páginas que têm um conteúdo que não é apropriado, porque o resto eu acho que ela consegue acompanhar. A minha sobrinha vai fazer 12 anos, portanto ela conseguiria. Essa parte não é adequada de todo. Mas pronto, deixa ao critério dos pais. Ou das crianças que às vezes chegam ao livro. Agora vamos conhecer a Marta Leitora, e o livro então chama-se Minúscula, é da Marta Coelho. Não consegues não ler? Não consigo não ler. Acho mesmo que terá havido poucos dias em que não li, nem que fosse 5 páginas, preciso mesmo para funcionar. Gosto muito de ler nos transportes, que é onde eu leio mais. Faço muitos percursos em transporte, portanto aproveito os trajetos para ler. E à noite também, se bem que eu à noite tenho sentido, não sei se é ao passar dos anos, mas tenho sentido mais cansaço e mais dificuldade em ler. Quando chego à cama já vou um bocadinho mais cansada, mas infelizmente pego no telefone. Portanto, o cansaço é relativo, porque uma pessoa ainda consegue ficar um bocadinho nas redes sociais. Mas é onde eu leio mais, é transportes, é à noite, e depois nas férias é quando eu me vinco. Claro, como o leitor típico, não é? Sim. E tu escreves novelas, escreves séries, escreves todos os dias, todo o dia. É verdade. Gostas de ler um género diferente à noite para desanuviar? Às vezes nem precisa de ser exatamente outro género, mas preciso de ler. O que para algumas pessoas é estranho. Se o meu cérebro está sobrecarregado com palavras, eu vou ler, mas o meu cérebro desliga quando eu estou a ler, e portanto ajuda-me imenso. É uma espécie de limpa-palato, não precisa de ser um limpa-palato para outro prato diferente, mas ajuda-me também no processo criativo, o facto de haver palavras constantemente à minha volta. Faz-me falta, e quanto mais exigente é o projeto onde eu estou, mais eu leio. Normalmente, se tiver assim uma pausa entre projetos em que eu estou a desenvolver outras coisas, leio menos, curiosamente. Lá está também porque não quero que os livros que estou a ler condicionem o tipo de escrita e aquilo que eu estou a escrever. Sim, não és a primeira escritora a dizer isso, é engraçado. E género literário favorito? És mais de romance, mas tu és a pessoa que eu conheço que mais... Pois, lês de tudo. Leio de tudo. Eu leio aquilo que me chamar na altura. Às vezes leio por recomendação tua, tu recomendas imensos livros que eu leio sem hesitar. Bom. E às vezes as capas falam comigo, outras vezes há outras pessoas que falam comigo, sem saberem. Às vezes vou no metro e vejo as pessoas a ler e penso, que interessante. Por acaso há uns anos, agora estava a recordar-me, há uns anos nós trabalhávamos na Baixa e eu via as pessoas todas com a mesma capa na mão. E eu achei aquilo estranhíssimo. Que livro é este? Que fenómeno é este? Que toda a gente está a ler. Eu tenho que descobrir. Só que era uma capa assim muito trabalhada e eu não descansei enquanto não descobri, e era a Guerra dos Tronos. Portanto, muito antes de ser adaptado ao cinema, havia um fenómeno literário. Toda a gente estava a ler. Claro que eu fui comprar e percebo perfeitamente e comecei a ler. Ainda não acabei, mas também ele ainda não acabou de escrever a série, portanto, a série de livros, portanto, estou a tempo. E género literário, então, é um pouco de tudo, e tens também um guilty pleasure literário que, lembraste-me de Ana Nicolau, que ela faz o mesmo que tu, que é
tens as várias versões, as várias línguas do mesmo livro. Tenho. Desde que fui mãe comecei a fazer isso também por causa da minha filha. Ou seja, livros que eu leio em inglês, eu leio muito em inglês e às vezes em espanhol, mas mais em inglês, e que eu penso, não, eu quero mesmo que ela leia isto e não quero que ela possa dizer que não leu porque está em inglês. E não sei que tipo de leitora ela vai ser, se vai ter contacto com a língua inglesa ao nível de, ok, estou suficientemente confortável para ler, e então eu compro em português para ela ler. E ela já leu um dos livros que eu li em inglês. Qual? The One and Only Ivan. Em português ficou o único, incomparável Ivan, acho eu. Okay. Que até foi adaptado para filme. Está disponível também em filme. E é uma história sobre um gorila que está em cativeiro num centro comercial americano. E é a perspectiva do gorila que está em exposição para as pessoas e porque é que as pessoas me vêm ver e porque é que eu não estou no meu habitat e qual é o meu habitat. Okay. Será que o meu objetivo de vida é continuar aqui? Ok, o único e incomparável Ivan. Eu vou escrever isto até para, que é assim. até para as crianças ler. A tua filha tinha que idade quando leu? Leu há pouco tempo, portanto teria o 8, 9. Ok. Sim. 9 anos. Eu faço isso e também faço às vezes quando vou em viagem para algum sítio que eu sei que tem um autor da origem. Aconteceu-me isso com os livros do Zafón, comprei em catalão e em castelhano, catalão que eu nunca vou ler. A Sombra do Vento e nunca vou Carlos ler, Ruiz não Zafón. vou ler, mas tenho. E aconteceu com um dos livros que eu trouxe aí também, a Catedral do Mar, que também comprei em catalão, que é uma coisa que eu nunca vou conseguir perceber, por mais que eu estude, porque é uma língua que me é completamente... Mas tens que o ter, pronto. Tenho que ter e comprei e veio comigo, pronto. Que engraçado. Eu lembro-me da Diana Nicolau, porquê? Porque quando eu entrevistei, e tu és minha ouvinte, não estraga a surpresa, sabes que eu ofereço um livro no fim, e claro que ainda não revelei à Marta que lhe vou dar, mas à Diana eu trouxe a carta à minha filha, da Maia Angelou, e a Diana já tinha, não faz mal, tenho um plano B. Aliás, depois surgiu uma recomendação no meio da conversa e disse, pois então dou texto. E ela, não, mas é que eu tenho em inglês e não tenho em português, e insistiu mesmo em ficar com ele. Como tu gostas da... Autores favoritos, uma data deles. E descobri hoje, antes de entrarmos aqui na nossa conversa, Stephen King é um dos autores favoritos da Marta. E fui eu que te introduzia, não me lembrava disso. É verdade, nós trabalhávamos juntas e tu um dia chegaste e com o livro assim na mão e disseste, Marta, olha, eu não tenho coragem, mas dizem-me que é espetacular, se quiseres experimentar, vais por tua conta e risco. E eu experimentei, porque tudo o que tu me sugeres eu faço obedientemente. E experimentei e foi um caminho sem volta de facto, porque é um dos meus autores preferidos mesmo, porque ele escreve de tudo. Eu entendo que tu tenhas a sensação que vais ter medo, mas que é o terror, pois. Mas não, o terror psicológico de facto existe na maior parte dos livros, mas não existe em todos. Existem vários livros que eu te posso recomendar dele que não têm de facto esse terror psicológico que se consegue ler sem ser preciso uma pessoa estar agarrada à cadeira com medo de saltar. Onde é que vem o medo? Mas sim, foste tu que me introduziste. Que engraçado, porque a Marta há bocado mostrou-me antes de entrarmos aqui, é o Misery, do Stephen King. E está lá a minha dedicatória a dizer, tu que estavas com vontade de experimentar este género, aqui vai, então dei-te como presente em 2009, meu Deus. 2009, outra vida. E eu tenho vários do Stephen King, porque eu própria tenho vontade de experimentar. E adorei o on writing, não é? O escrever do Stephen King, que é para potenciais autores, ou autores, ou quem quiser. Sim. E adorei, portanto, sou fã dele, admiro imenso, mas realmente vou pondo de lado o género horror e adiando. Com que autor ias jantar? Eu penso que é sempre o risco que se corre, não é? Uma pessoa decidir que vai jantar com alguém que admira imenso, mas penso que terei dito a Sofia, Sofia de Melbrenner, porque foi graças a ela que eu entrei no mundo da escrita. A minha professora primária apresentou-nos a obra, nós estudámos, e depois de eu ter lido, pensei, uau, é possível escrever coisas incríveis. As palavras conseguem fazer isto é magia, também quero, vou experimentar. E lembro-me de que experimentei, de facto, escrever uma coisa assim, fora do meu género, não é? Porque teria 9 anos, escrevi assim com palavras mais pomposas. Havia tempo que ninguém via na floresta, assim, uma coisa mais bonita. E a minha professora incentivou-me. E eu continuo a acreditar ao dia de hoje, e falo também disso no meu livro, que é a importância que os professores têm no percurso de uma pessoa. Os bons professores determinam aquilo que nós poderemos um dia ser, e os maus professores podem condicionar também. E então esta minha professora incentivou-me, elogiou-me, e eu acho que nunca esqueci esse primeiro elogio de que eu tinha jeito para escrever. E acreditei um bocadinho no que ela me disse, ainda não tinha aquelas inseguranças que nós vamos ganhando um bocadinho mais tarde. E experimentei escrever e gostei tanto que nunca mais parei. E aos 11 anos ganhaste uma bicicleta como prémio de um concurso de literatura, de um texto, não foi? Sim. Fiz uma vista de leitura de um livro da biblioteca da escola,
mas aqui vamos fazer aqui um à parte. Não sei quantas pessoas participaram no concurso. Interessa. Porque na escola, se calhar ganhei aquelas 3 pessoas que fizeram a ficha de leitura, mas ganhei uma bicicleta. Fantástico, 11 anos. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E a Simel Branner foi a menina do mar e a fada Oriana, que ainda dá nas escolas, que te fez apaixonar pelas palavras. Agora vamos então descobrir outras paixões, outros livros que a Marta gostou. O Misery, lá está, do Stephen King. É um livro que eu não aconselho, por exemplo, a ti, não sei se aconselharia começar por aí, porque tem uma coisa que é o pânico constante dos escritores, porque conta a história de um escritor que é muito conhecido por uma série de livros que tem uma personagem que feminina. É Misery? Sim, e essa personagem, ele decide dar-lhe um final. Encerrou a série e pensou, eu não quero este tipo de livro para mim, eu quero escrever uma coisa que me dê gozo. E foi escrever o seu livro e tem o manuscrito no carro, liga ao seu agente e diz, está feito, vou-te entregar o manuscrito, não sei se é exatamente assim. E na viagem de regresso, com o manuscrito terminado, única cópia no carro, tem um acidente na neve. Então não, há um de temporal. regresso, está a caminho do editor? Está de regresso do retiro onde esteve a escrever. Okay. Não sei se é um hotel, ele vai para algum sítio escrever e regressa com o manuscrito, vai a caminho da sua vida normal, tem um acidente terrível, fica magoadíssimo, é socorrido por uma pessoa, graças a Deus. Pensa ele, pronto, não morri, vão-me salvar. Coincidência ou não, é a pessoa, a sua maior fã que ele podia ter, só que é uma pessoa que não perdoa o que ele fez à protagonista da série que ele escreveu e, portanto, não quero dar grande spoiler, mas decide ajudá-lo sim. Curiosamente, ela é enfermeira, portanto tem todos os meios para conseguir ajudá-lo. Acolhe-o na sua casa, porque ele naquele momento não pode ir para lado nenhum, as estradas estão fechadas, não há possibilidade de passar nenhum transporte de socorro. E ela cuida dele, mas já que cuida dele, pede-lhe, se possível, que ele escreva outro fim para aquela personagem. Só que isto para um escritor é uma tortura. É uma tortura porque ele não quer voltar ali, a história para ele está terminada e existe de facto esta confusão às vezes que nós temos quando lemos um livro que a história é nossa, a história não é nossa, não é? Nós às vezes dizemos, eu nunca escreveria isto assim. Pois, exato, por isso é que não escrevemos o livro, não é? Portanto, o autor quando escreveu aquele fim para a personagem foi de facto para acabar com aquela série e é aí que começa um grande atrito porque ele não quer escrever e ela precisa que ele escreva para o salvar. Caso contrário, ele está condenado e está ali perdido, ninguém sabe que ele está ali. Está preso, é uma época sem telemóveis, portanto ninguém sabe onde é que ele está, com a agravante que tem o único exemplar do seu novo manuscrito no carro e pronto, se acontece alguma coisa àquele manuscrito, se ela descobre que existe aquele manuscrito, ela não sabe. Ele não vai conseguir escrever outra vez a mesma história, não é? Porque é escrita à máquina, nem sequer é no computador, isto era uma época em que não existiam cópias, então isto é um sufoco constante do que é que vai acontecer. É mesmo um sufoco, porque uma pessoa só quer que ele saia dali e que ele salve o manuscrito e que aquela maluca seja apanhada e se vai ser apanhada ou não e como é que ele vai conseguir e o que é que nós faríamos numa situação daquelas se nos encontrássemos com o nosso maior fã, que é um fã louco, completamente louco. Eles andem aí. Mas esta é ficção. O Misery, isto foi filme, não foi? Sim, também fizeram uma adaptação para o cinema. Pois, sim. já conhecia esta premissa. Sabes que faz este ano 50 anos da publicação do Carrie, do primeiro romance do Stephen King. Espetacular. E ele em 2002 disse que se ia reformar depois de escrever os 5 livros que já tinha planeado. Okay. E uma série. E depois uma série que era Rose Red, que era baseada num dos seus livros. Já tinha um plano de, ok, mais 5 livros e vou-me reformar. E depois, porque o que ele dizia era, sinto que já estou a fazer mais do mesmo. Portanto, já não estou a conseguir sair do meu género, então dizia que, às tantas dizia que o From a Buick 8 fazia lembrar o Christine, que era um carro possuído por forças maquiavélicas. Então ele diz que estava já a repetir padrões, então queria-se reformar depois destes 5 livros planeados. Isto em 2002. Em 2013 disse que na altura, na anterior entrevista, estava a tomar remédios para as dores, ele foi atropelado. E que estava em baixo de forma e que na verdade o que ele queria era recuperar totalmente. Dedicou-se à sua recuperação, sentiu-se recuperado totalmente e então voltou a escrever e conseguiu continuar. No fundo ele estava a sentir-se mal. Em 2019, noutra entrevista, perguntaram-lhe, então quando é que se vai reformar? E ele diz, Deus me dirá. Eu acho difícil um escritor cujo trabalho é unicamente escrever, e quando digo trabalho, digo ocupação, não é? Uma pessoa que dedica os dias a escrever. Eu acho muito difícil que ele se reforme e que pare de escrever antes de morrer. Acho difícil. Não digo que publique, mas que ele pare de escrever, acho muito tem difícil. A necessidade, não é? E sabes que ele escreveu um livro com um dos filhos, com o Owen,
que é As Belas Adormecidas. Eu penso que é assim que está traduzido em português e que é espetacular. Eu na altura também te disse que estava a lê-lo porque li em inglês e para mim o fascinante foi como é que duas pessoas que têm duas cabeças distintas conseguem escrever um livro em que não se nota as duas cabeças. Parece que foi a mesma pessoa a escrever. E esse livro é espetacular. E eu depois tenho outro livro que recomendo sempre a pessoas que querem começar, o Stephen King, que é o Elevação. Muitas pessoas torcem um bocadinho assim o nariz porque foge um bocadinho ao estilo. E é pequenino, lembro-me. Mas é um livro que de facto, eu quando acabei de o ler senti mesmo que estava um bocadinho a flutuar, porque entra uma sensação de, eu nem sei bem explicar, mas é fantástico, fantástico. Boa, vou escrever aqui isto tudo, As Belas Adormecidas, Elevação, e sabes que quando a nossa conversa sair, se calhar já saiu, mas 23 de maio sai o último livro dele, chama-se Mais Sombrio, vai ser publicado em Portugal 2 dias depois da edição internacional. Em inglês, portanto temos aqui já novidade, o Mais Sombrio do Stephen King, e fica então aqui o Misery e outros tantos para começar. Outro livro que tu recomendas, Rumo a Casa, da Yaa Gyasi. Eu acho que é dos livros até hoje que eu mais ofereci. Eu recomendo muito, tenho algumas pessoas que me procuram algumas vezes a pedir sugestões de leitura. Outras de sugestões para oferecer aos pais, a amigos, ao marido, à mulher. E este é um dos livros que eu mais sugeri, porque de facto eu acho que é um livro que toda a gente devia ler. Não sei se toda a gente tem interesse em desconstruir aquilo que ele conta, mas é um livro que ensina imenso. Eu muitas vezes penso como é que é possível, este foi um livro de estreia da autora, e como é que ela escreveu isto logo, e depois penso, não, ela demorou 9 anos a escrever-se. Não é? 7 anos a escrever, sendo que os primeiros 3 anos foram para o lixo porque ela sentiu que não estava a conseguir escrever a história que queria, porque ela é ganesa. Isto conta a história de 2 irmãs, meias irmãs ganesas, que são separadas por força do destino. Uma delas fica no Ghana, casa com um comerciante de escravos e torna-se rica, porque casa com este homem, e a outra vai para os Estados Unidos, escravizada num navio, e portanto elas nunca mais se veem. E a irmã não sabe que a outra foi escravizada. Sim. E então o livro conta a história dos descendentes ao longo de 9 gerações, dos descendentes das 2 irmãs, cada uma no seu espectro das pessoas escravizadas. E é de uma riqueza, e eu não imagino a quantidade de pesquisa que ela teve de fazer para contar esta história. E tem muita humanidade e é super trágico, porque aquilo que conta é de facto o que aconteceu, e eu aprendi muito. E chorei em muitos momentos porque há passagens muito duras. Nós acompanhamos as plantações de algodão no Mississippi e é de facto muito trágico perceber que não foi assim há tanto tempo. E faz-nos perceber também um bocadinho do modo como o racismo se enraizou nos Estados Unidos. E aprendi muito, é dos livros que mais me ensinou. E portanto recomendo mesmo a toda a gente. Rumo a Casa, da Yaa Gyasi. Ela foi super premiada, este livro foi um incrível sucesso, primeiro romance, foi baseado na sua primeira visita ao Ghana, porque ela nasceu no Ghana, mas depois foi viver para os Estados Unidos. E então ela diz que baseou-se na sua visita, portanto, regresso ao Ghana, depois de ter saído quando era pequenina, hoje em dia vive na Califórnia. E ela tem outro livro, que é O Reino Transcendente, igualmente aclamado pela crítica, e uma espécie de continuação, portanto é um retrato íntimo de uma família que se mudou do Ghana para o Alabama, que é a história dela, mas não é biográfico. Já leste? Tenho, mas ainda não li. Então tens, acaba aqui a recomendação do Reino Transcendente. Rumo a Casa, da Yaa Gyasi. E agora, há pouco já falaste assim, en passant, este livro, o Pedro Granger falou nele e eu ofereci-o à Sofia Fernandes. O Pedro Granger foi na primeira temporada e a Sofia Fernandes foi na segunda. A Catedral do Mar, do Ildefonso Falcones. Este livro, curiosamente, também foi indicado por ti. Pois, porque eu lembro que na altura eu não cheguei a ler e lembro perfeitamente, ao mesmo tempo da Sombra do Vento, este foi um grande fenómeno em Espanha. Sim, e tu disseste, olha, está a ser um enorme fenómeno em Espanha, não está a ser por cá, não entendo porquê, mas se gostaste da Sombra do Vento, acho que vais gostar, experimenta. E eu tenho uma memória muito visual, já foi há muitos anos. Tu tens melhor memória que eu, isso já sabemos também. Foi há muitos anos. Eu não lembrava que tinha sido eu a recomendar-te. E eu lembro-me de ir no metro para baixo, onde nós trabalhávamos, e havia outra colega nossa que estava, acho que foi a Marina, também já o tinha lido, e que tinha dito, olha, é assim, há uma primeira cena que é muito forte, e se tu chegares ali e quiseres fechar o livro, é porque o livro não é para ti. Se tiveres coragem para continuares, então é porque estás preparada para o que aí vem. E eu lembro-me perfeitamente do momento em que cheguei, nas primeiras páginas, eu estava no metro e tudo o que havia à minha volta desapareceu.
fez silêncio absoluto. Eu estava lá, a sentir o que as personagens estavam a sentir, e aquilo foi uma coisa tão traumática, porque não vou dizer o que é, mas é um episódio super traumático e que é o que dá início à narrativa, e é muito violento, e eu pensei, de facto, já recomendei a outras pessoas que disseram, olha, não consegui passar dali. Não sou capaz, não me apetece, não tenho vontade, a vida já é tão triste, porque é que eu vou ler? Não, devias ter continuado, porque o livro é riquíssimo. Este livro falou muito comigo. Nós vamos acompanhando a construção da Catedral de Santa Maria del Mar, em Barcelona, e pronto, acompanhamos. A catedral foi construída ao longo de 50 e tal anos, e portanto há várias gerações que passam por lá, e aprendi também muito sobre a segregação social, religiosa que havia em Barcelona, sobre as judiarias, sobre os preconceitos que havia. E lembro-me de, há uns anos, quando houve a possibilidade de eu ir passar o meu aniversário à Espanha, de termos pensado, vamos a Madrid, e eu tinha pensado, eu já fui a Barcelona, mas eu gostava de visitar a Catedral. E então fomos, com o pai da minha filha, fomos a Barcelona, e chegámos e eu olhei para a Catedral e a sensação foi, é tão pequena. A sensação que eu tinha era que ia ser uma coisa super grandiosa, porque nós temos as descrições das pessoas a transportarem desde o Porto as pedras às costas, uma coisa super física, super traumática, e de repente pensamos, foi preciso tanto sofrimento, tanto sangue, tanta dor para construir isto, e é uma catedral, porque foi construído pela comunidade, com o dinheiro da comunidade e pelas pessoas da comunidade. E lembro-me de ter entrado, sentei-me assim em frente à estatueta da Nossa Senhora, que também era muito pequenina. Pronto, foi a sensação que eu tive, foi que era tudo muito pequenino, e chorei. Foi uma sensação assim mesmo super intensa, chorei, pronto, e quando acabei de chorar disse, ok, já podemos continuar a nossa viagem para Barcelona. E foi que resolver o livro? Eu acho que foi senti-lo a história de que ele sim, está, não é? Eu acho que foi um bocadinho o dar valor, porque há tantas coisas com as quais nós nos cruzamos que nem nos apercebemos de como é que chegaram até nós não pensamos nisso, elas estão ali, estão construídas, nós visitamos, entramos, saímos, e deste ponto específico turístico eu tinha plena noção do que é que tinha acontecido para chegar até ali, e foi uma espécie de homenagem a todas as pessoas que sofreram para que aquilo pudesse estar ali para nós visitarmos tantos anos depois, tantos séculos depois. Que maravilha! A Catedral do Mar, do Ildefonso Falcones, ele que foi campeão nacional de hipismo, depois perdeu o pai aos 17 anos, então interrompeu a carreira desportiva, mas ele não era na ótica era na ótica do utilizador, não era como tu. Estudou no colégio de jesuítas e depois começou a tirar economia e trocou então por um curso de direito que tirou enquanto trabalhava numa casa de bingo. Gosto das pessoas que trabalham para estudar. Pronto, depois exerce a advocacia, mas é este escritor de sucesso. A Catedral do Mar foi o primeiro romance dele, demorou 5 anos a escrevê-lo e foi o romance mais lido em Espanha no ano seguinte. Fantástico. É fantástico. Depois ele publicou A Mão de Fátima, e o município de Ruvilas, não sei como é que se diz, em reconhecimento pela popularidade deste romance, da Mão de Fátima, ele nomeou uma das suas ruas com o nome dele, Rua Ildefonso Falcones. Uau, grande homenagem. Sim. Fantástico. Pronto, depois tem outros romances, está tudo online, e ele tem um site também, ildefonsofalcones.com. Quando eu ofereci este livro à Sofia Fernandes, ou quando falámos com o Pedro Granger sobre este livro, já não me lembro bem, eu falei noutra catedral, enganei-me, não disse a Santa Maria do Mar, e então eu fui corrigida por vários ouvintes, e ainda bem, obrigada, queria já agora aproveito para agradecer aqui, porque realmente enganei-me, tu também deves ter sido uma delas. Sim, foi. Mais um livro que a Marta gostou, este amei, não sei se foi eu que te recomendei, mas li há muitos anos e é maravilhoso. Um Dia, do David Nichols. Sim, eu lembro-me que havia outras pessoas a ler. É engraçado que o nosso universo ali do guionismo, as pessoas eram leitoras também. E eu lembro-me claro, e havia alguém que estava a ler e que disse, não, vocês têm mesmo de ler isto, vocês não estão a perceber. E eu li. Li, é um dos meus livros favoritos. Se calhar fui eu. De sempre, porque tem todos os ingredientes que eu admiro num bom romance. Tem drama, tem sofrimento, tem amor e tem uma coisa que eu admiro também muito, que é a amizade entre os personagens. O Dexter e a Emma têm uma relação extraordinária e é uma história sobre as escolhas que nós fazemos na vida e de como elas de facto nos moldam e de como às vezes nós olhamos para trás e pensamos, se eu tivesse feito uma coisinha diferente, como é que seria a minha vida? E pronto, ele agora já foi adaptado há uns anos para cinema e agora foi adaptado para série e eu tive muito tempo reticente em ver, eu não queria mesmo ver.
mas depois não consegui porque toda a gente estava a ver. Eu quis ver e gostei da adaptação, apesar de não ter achado tão boa como o filme. Como o livro. Como o filme, ok. A primeira adaptação, sim, como o livro não... Há quem diga, não, vês a série, já não precisas ler o livro. Não, este livro merece ser lido porque as palavras são, de facto, todas as palavras que ali estão servem para alguma coisa. E depois fiquei um bocadinho zangada porque há uma cena, a minha cena preferida no livro, não foi adaptada para esta série. Fiquei muito triste. Mas eles têm que resumir um bocadinho, não é? Sim, mas isto era a frase mais icónica. Ok. A frase mais não icónica. a tatuaste? Porque a Marta tem algumas tatuagens de Tenho frases. algumas, essa não. De frases especiais de livros. Tenho. Essa não tenho tatuagem. E sabes de cor, podes dizer? Sei. É quando a Emma lhe diz, Dexter, eu amo-te, mas já não gosto de ti. Isto é uma frase super forte e que explica com tão poucas palavras aquilo que ela está a dizer. I love you, I just don't like you anymore. É mesmo isto. Mas há essa cena na série. Há a cena, mas ela não beco, diz. Não é? É, no beco. Eu andei para trás 700 vezes. Okay. Porque havia alguém que me dizia, não, mas ela dizia, não, ela diz a ideia, ela não diz as palavras. Okay. Tá lá a cena mas não é preciso, não é preciso dizer as palavras. Não, é que aquelas palavras foram escritas pelo David Nichols por alguma razão. Elas não precisam de outras, são aquelas dizem tudo. Mas pronto, mas disseste uma frase e eu cheguei ao beco, cheguei à cena. Vês? É engraçado, mas eu estou com uma Marta, estou contigo, que eu não ia ver a série porque lá está, li o livro, sei a história e lembro, ao contrário de muitos outros livros, eu lembro-me perfeitamente da história, lembrava-me. Mas lá acabei por ver, mas sim, sem dúvida, quem não viu a série, chorei. Eu na série, por acaso, não me lembro, sabes que eu acho que não. Eu chorei muito no livro. No livro, sim. Na série, eu estava à espera. Eu sabia que ia acontecer, mas eu passei o último episódio a chorar. Okay, eu vi o último episódio completamente em lágrimas, sem parar. Acho que molhei os olhos, não sei se chegou a pingar a lágrima. Mas eu sou uma chorona, eu sou muito chorona a ler. eu na vida real tenho dificuldade, mas também choro com livros e filmes. Mas já está, é o livro, recomendamos o livro. Isto é um livro. É um rapaz e rapariga que se conhecem na faculdade, ficam amigos e depois, todos os dias 15 de julho, ou às vezes saltam uns anos, acompanhamos a vida deles. Eles não sabem que é o 15 de julho, nós é que sabemos. Mas pronto, é acompanhando a vida deles, que tornam-se amigos e desencontram-se e encontram-se. E pronto, é uma história de amor, de amizade, é tudo que a Marta disse e é maravilhoso. Um dia do David Nichols, ele que estudou representação, chegou a ser ator, fez papéis pequeninos enquanto ator, quando tinha 20 e tal anos. Diz ele que nunca teve jeito, portanto desistiu, mas era depois ótimo aluno, tinha tudo notas máximas, não é? O A, em teatro, em literatura, em física, em inglês. Depois estudou outra vez representação em Nova Iorque e diz que a vida dele mudou quando um amigo lhe ofereceu um livro, e eu fui pesquisar para pôr aqui, obviamente, não encontrei tradução, aliás está esgotado, que é do P.J. Cavanaugh, que é um escritor, um poeta e também ator, escreveu uma memoir, uma biografia, The Perfect Stranger. Okay. Engraçado porque eu fui pesquisar e apareceu-me Liane Moriarty com os 9 Perfect Strangers, mas não, The Perfect Stranger, que é uma história de amor, sobrevivência e descobrir o seu caminho. Consegui descobrir pouco sobre este livro, mas foi o que mudou a vida do David Alan Nichols, escritor e argumentista inglês. O livro é Um Dia. Marta Coelho. Misery, Rumo a Casa, A Catedral do Mar ou Um Dia? Escolhe um. Rumo a Casa. Rumo a Casa. Rumo a Casa, que eu acho que é mais transversal. Acho que qualquer pessoa poderia ler. Okay. Devia ler. Da Ghiasi. Muito bem. Sabes que agora eu vou oferecer um livro. E antes de dar aqui um parênteses, que há uma entrevista que eu gostei muito de fazer e recomendo a quem não ouviu, que é com a brasileira Giovanna Madalosso. E eu conto a história, isto muito rapidamente, eu conto a história que uma vez estava a falar com uma amiga que me perguntou o que é que eu estava a ler. E eu digo, Sweet Tokyo. E ela, gostei imenso no japonês, não é? E eu, não, é de uma brasileira. Então, Sweet Tokyo seria a tradução do Doce Tóquio, do japonês. Sweet Tokyo, de sweet é como quarto de hotel, ou quarto com sala, não é? Ou com casa bem, da Giovanna Madalosso, que entrevistei, e contei-lhe esta história, ela adorou, e claro que ofereci-lhe o Doce Tóquio do japonês, tu sabes disso, e contei-lhe esta história, ela, como é que se chama a sua amiga? Eu, Marta. Então tenho várias Martas que diziam, mas quem é? Mas sou eu. Eu tenho algumas Martas na minha vida que falamos de livros, e pronto, é esta Marta que temos aqui hoje. E eu já li Sweet Tokyo da Giovanna e também gostei muito. E eu li o Doce Tóquio, nós recomendamos uma outra. A Marta é a minha amiga que há livros que dizem bem e a Marta diz, tu não vais gostar deste, e eu acredito e não experimento sequer. Mas pronto, então hoje tenho para oferecer, com o risco de tu já saberes, porque eu sei que tu és muito atento aos livros que andam aí, este é relativamente recente, do Stephen King, com o Richard Schismer, A Caixa dos Botões de Gwendy. Conheces? Conheço, mas não tenho. E não leste? Não li. Ok. Há uma história na pequena cidade de Castle Rock que nunca foi contada. Atreva-se a descobrir
qual é, isto é muito giro, porque é um miúdo que tem 12 anos, tem um peso a mais para a idade, é vítima de bullying, e tem que, para se ver livre da perseguição, tem que subir umas escadas, enfim, é as escadas do suicídio. Obrigada. É fantasia, é coragem, Maravilha. é Stephen King no seu Muito melhor. obrigada. Com Richard Chisholm. Então, eu devo-te dizer que eu também trouxe livros para te oferecer. A sério? Sério? Claro, não pode ser só tu. Malandra. A Marta é a minha ouvinte, mas todas as semanas eu tenho uma mensagem, às vezes de 7 minutos de áudio. Exatamente, peço desculpa, é um pequeno podcast. É um pequeno podcast, como a Marta diz, exatamente. Então, trouxe 2 livros para te oferecer. Oh. Este que é um que eu gostava muito, que é um autor que gostava muito que tu lesse e que tu ainda não leste e gostava que lhe desse uma oportunidade, que é o Adam Silvera, com o More Happy Than Not. Este ainda não está traduzido para português. Conheces este nome? Conheces, porque ele já está traduzido cá. E conheces também porque aparece no meu livro. Ele é mencionado também muito sobre a questão da memória. Esse livro é maravilhoso, recomendo. More Happy Than Not. More Happy Than Not. Ele é o autor do They Both Die at the End. Ambos Sim. morrem no fim, está traduzido, Sim. que eu lembro-me desse livro. Sim, e eu não sei como é que ficou em português, mas é History is All You Left Me. Ok. Mas também já está traduzido e ele também tem outros livros com a Becky Albertalli, que é do Simon. Ok. Também tem traduzido em português. E eu esse recomendo e acho que vais gostar muito. Obrigada. E trouxe também um livro que é muito especial, que é um livro infantil, que nós não falámos hoje, mas eu acho que é muito importante nós continuarmos a ler, e eu, depois de ter sido mãe, mergulhei nesse universo e não quero sair nunca mais, e apesar da minha filha ter 9 anos, quero que continuemos a ler muitos álbuns ilustrados, e então este livro chama-se Burros, é da Adelaide Dahiman e da Heide Stollinger, estou a dizer mal de certeza o nome. Vou escrever, não te preocupes. Sim, e então é uma história de amor entre 2 burros. Já inclusivamente serviu de presente de casamento para uns amigos meus, porque é uma das histórias de amor mais bonitas que eu já li. É um livro muito curtinho, muito bonito. E é lindo. E podes ler com os teus filhos e podes ler com o teu marido. Que máximo. É muito bonito. Capa dura, eu vou também deixar aqui nas descrições. E não é um burro e um ogre, não é o Shrek e o burro, são 2 burros. São 2 burrinhos, 2 burrinhos apaixonados. Obrigadíssima, que maravilha. E já sabem, o livro da Marta chama-se Minúscula. Depois vou deixar aqui na nossa fotografia. Obrigada, Marta. Obrigada eu. Vais ouvir também este episódio? Vou tentar. Vou ver o que é que acho desta convidada. Obrigada, Mariana. Obrigada eu. E obrigada a todos os que ouviram. Para a semana a mais.